Olá, pessoal! Nós somos os alunos do segundo período do curso de Bacharelado em Educação Física da Escola Superior de Educação Física, ESEF, da Universidade de Pernambuco, UPE. Nesta videoaula, falaremos sobre a atuação dos receptores adrenérgicos no corpo humano, entenderemos como esses receptores funcionam, quais as substâncias envolvidas na sua ativação e a relação desses receptores com os exercícios físicos. Vamos lá? Para começar o nosso assunto, precisamos compreender que o corpo humano funciona a partir de processos de interação entre substâncias sinalizadoras, como por exemplo neurotransmissores ou hormônios, que exercem sua influência ligando-se a componentes específicos de células ou tecidos para produzir um efeito. Esses componentes são, em sua maioria, de origem proteica. Existem 4 principais proteínas que regulam essa interação com as substâncias endógenas e exógenas e que atuam como alvos primários. São elas: as enzimas, as moléculas carregadoras ou transportadoras, os canais iônicos e os receptores. Em farmacologia, o termo receptor é utilizado para descrever qualquer molécula-alvo cuja função é reconhecer os sinais químicos e responder a eles. Sendo assim, de acordo com Hang-Dale, 2012, os receptores são componentes-chave do sistema de comunicação química que todos os organismos multicelulares utilizam para coordenar as atividades de suas células e órgãos. Como exemplo prático, vejamos a atuação da epinefrina no nosso coração. A epinefrina liga-se a uma proteína receptora que age como local de reconhecimento do seu comando. Assim, quando a epinefrina se liga ao receptor cardíaco, inicia-se uma série de reações que provocam um aumento da força e da frequência dos batimentos cardíacos. Se o receptor não está ligado à epinefrina, ele permanece funcionalmente silencioso. Agora que entendemos que estes receptores trabalham como intérpretes dos sinais que as substâncias sinalizadoras, como a epinefrina, trazem, é hora de focarmos em como chegamos aos receptores adrenérgicos. Já vimos que existem 4 tipos de proteínas reguladoras, dentre elas, os receptores. Para compreendermos o que são e a atuação dos receptores adrenérgicos, precisamos aprender o caminho percorrido pelas substâncias sinalizadoras que ativam esse receptor, ou seja, sua via de sinalização. É neste ponto que chegamos ao sistema nervoso autônomo simpático. Nesse sistema, existem 2 vias básicas de sinalização, a via colinérgica e a via adrenérgica. Quando a sinalização é efetuada pela substância acetilcolina, chamamos de via colinérgica. Em contrapartida, quando a sinalização é efetuada pela norepinefrina, chamamos de via adrenérgica. O sistema nervoso autônomo possui uma característica em sua sinalização. Quando a sinapse ocorre antes do gânglio, chamada de pré-ganglionar, a substância envolvida é a acetilcolina, e os receptores mais presentes nesse local são os receptores ionotrópicos. Por outro lado, quando a sinapse ocorre após o gânglio, chamada de pós-ganglionar, ocorrem alterações na sinalização. Os receptores mais requisitados são os metabotrópicos, e as substâncias que se ligam a eles podem ser a acetilcolina ou a norepinefrina. Sendo assim, os receptores metabotrópicos que se ligam à acetilcolina são denominados de receptores metabotrópicos muscarínicos, enquanto os receptores que se ligam à norepinefrina são denominados de receptores metabotrópicos adrenérgicos, e finalmente chegamos neles. Vamos pensar um pouco. Será que, nessas regiões citadas, existem apenas receptores ionotrópicos ou metabotrópicos? Claro que não. A superfície de todas as células do nosso corpo são repletas de receptores e outras estruturas como as proteínas transportadoras e os canais iônicos já citados, e que podem sofrer influência da atividade dos receptores ionotrópicos ou metabotrópicos. O que ocorre é que esses receptores são os mais requisitados nas sinapses do sistema nervoso simpático em várias localidades do corpo. Com isso em mente, vamos focar nosso olhar nos receptores adrenérgicos. Vamos entender como o sinalizador norepinefrina é sintetizado, ou seja, como é formado,
e como ele percorre a sua via de sinalização através dos neurônios do sistema nervoso autônomo simpático, ativando os receptores adrenérgicos. Esta imagem mostra a sinalização numa sinapse pós-ganglionar, onde, acima, vemos um neurônio pré-sináptico e abaixo, uma célula pós-sináptica. A síntese de norepinefrina se inicia tendo como base o precursor tirosina, que transpassa a membrana celular do meio extracelular para o intracelular por cotransporte junto a íons de sódio através de um canal de afinidade. Já no interior celular, a tirosina sofre uma reação de catálise mediada pela enzima tirosina hidroxilase, que transforma a tirosina em L-dopa. Em seguida, a L-dopa sofre outra reação de catálise, mediada pela enzima descarboxilase dos L-aminoácidos aromáticos, que irá transformar a L-dopa em dopamina. Após isso, a dopamina irá transpor a membrana de uma vesícula sináptica por contratransporte com íons de hidrogênio, onde será armazenada. Já no interior da vesícula, a dopamina sofre outra reação de catálise, mediada pela enzima dopamina beta-hidroxilase, que irá transformar a dopamina em norepinefrina. Para que esse neurotransmissor seja expelido para o meio extracelular, é preciso que um potencial de ação ative os canais de íons de cálcio para que esses transpassem a membrana do meio extracelular para o intracelular e, assim, ativem o processo de exocitose na vesícula sináptica. Esse processo ocorre quando a vesícula sináptica transporta a norepinefrina até a fenda sináptica para expeli-la na região de comunicação, ou seja, sinapse. Ao chegar à região de comunicação, a norepinefrina poderá ligar-se a receptores pós-sinápticos adrenérgicos. A estimulação desses receptores acarretará ações fisiológicas no próximo neurônio ou em células do órgão efetor. Além disso, a norepinefrina poderá ligar-se ao próprio neurônio pré-sináptico por meio de outro receptor adrenérgico. Este receptor promove a inibição da produção de mais norepinefrina. Neste momento, vamos te fazer uma pergunta para refletir. Se a substância que faz toda essa sinalização é a mesma, a norepinefrina, como acontecem ações diferentes, já que na célula pós-sináptica ocorreu a estimulação de uma ação e na célula pré-sináptica ocorreu uma inibição da produção de mais norepinefrina? Como isso ocorre, já que ambos os receptores são metabotrópicos adrenérgicos? Pense um pouco enquanto seguimos. Continuando a explicação do processo, após exercer sua função sinalizadora, a norepinefrina pode retornar para o meio intracelular do neurônio pré-sináptico através de um canal de afinidade, por cotransporte juntamente a íons de sódio. Uma vez no meio intracelular, pode ser reabsorvida por uma vesícula sináptica e voltar ao ciclo sináptico, ou sofrer uma reação de oxidação, mediada pela enzima monoamina oxidase, que irá transformar a norepinefrina em dopigal. E aí? Já entendeu como ocorreram ações distintas de estimulação e inibição? A resposta a essa pergunta é que os receptores metabotrópicos adrenérgicos estão divididos em subtipos. Essa divisão está descrita em alfa e beta. Os receptores alfa se subdividem em alfa 1 e alfa 2, enquanto os beta são divididos em beta 1, beta 2 e beta 3, onde certas substâncias agem sobre os receptores, mas não sobre todos. A noradrenalina excita principalmente os receptores do tipo alfa e, com menor intensidade, os do subtipo beta, enquanto a adrenalina excita ambos com a mesma intensidade. É importante saber que determinadas funções beta são excitatórias, enquanto outras são inibitórias. O mesmo é válido para os receptores alfa. Portanto, os receptores alfa e beta não estão necessariamente ligados à excitação ou à inibição, e sim à afinidade dos neurotransmissores pelos receptores em um determinado órgão efetor. Na sinapse adrenérgica que explicamos anteriormente, os receptores pós-sinápticos são receptores adrenérgicos dos subtipos alfa 1, beta 1 e beta 2, enquanto o receptor pré-sináptico mostrado é um receptor adrenérgico do subtipo alfa 2. Agora faz mais sentido, não é verdade?
Bem, neste ponto, já sabemos quem são os receptores adrenérgicos, onde agem e como a norepinefrina, que é a sua substância sinalizadora principal, é formada. Também sabemos que a classificação desses receptores em subtipos influencia no surgimento de respostas diferentes. Agora vamos olhar esse tipo de receptor mais de perto e descobrir parte de seu funcionamento. Bem, pessoal, concluímos aqui a primeira parte da videoaula sobre a atuação dos receptores adrenérgicos. Esperamos que você tenha gostado e não esqueça de deixar o like e compartilhar este vídeo. Também ative as notificações para receber um aviso quando liberarmos a parte 2 desta videoaula. Até logo!